Aquilo que acabámos de cantar é a razão de estarmos aqui. Eu hoje não acerto no microfone. Nós estamos alegres na presença de Jesus, sabendo que Ele está vivo. E nunca é demais dizer isso, que Jesus está vivo. Ainda hoje na praia de manhã ouvíamos o pastor Pedro Salgueiro da Igreja de Oeiras dizer que muitos têm procurado o sepulcro e dizem que não está lá nada, não se encontra o corpo. Claro que não se encontra. Ele ressuscitou. Ele não ficou lá. E nós adoramos um Deus vivo. Um Deus que nos ouve. Um Deus que nos escuta, que nos vê. A Bíblia diz no Salmo 115 que é diferente de todos os outros ídolos e de todos os outros deuses, que são estátuas. O que é que diz no Salmo 115? Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Têm boca, mas não falam. Mas o nosso Deus, Ele nos ouve. Ele nos vê. E Ele fala. Fala através da sua palavra também. Ele está vivo. Ressurgiu. Como é que acabámos de cantar? Aleluia, ressurgiu. E aleluia quer dizer louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus, ressurgiu. E esta ressurreição de Jesus que nós cantamos e sobre a qual nós falamos, ela é o centro da nossa fé. Ela é o coração, podemos dizer, do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto um capítulo inteiro, encontramos na primeira carta aos Coríntios, sobre a ressurreição. O capítulo 15 de 1 Coríntios começa precisamente por nos lembrar esta mensagem. Paulo diz assim, no versículo 1, 1 Coríntios 15, 1. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E ele agora vai explicar que Evangelho é este. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia. E a boa notícia é esta. Ele diz no versículo 3 de 1 Coríntios 15, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. O Evangelho é isto. É a mensagem da cruz. Cristo morreu pelos nossos pecados. Jesus foi à cruz, sim, mas o que ele diz é que ele deu a sua vida. Ninguém o crucificou contra a sua vontade. Ele se ofereceu em sacrifício. Porquê? Porque na cruz ele estava a carregar a culpa do meu pecado e do teu pecado. A ira de Deus foi colocada sobre ele. O castigo, diz o profeta Isaías, que escreveu 7 séculos antes de Jesus, ele disse, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. 7 séculos antes de Jesus, Isaías já falava do sacrifício que o Messias iria oferecer, iria fazer no nosso lugar. Por isso é que pela fé, como diz Paulo em Romanos, no capítulo 5, pela fé nós somos justificados. E sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus. Ou seja, há uma reconciliação entre nós e Deus. Tudo porquê? Porque o pecado foi castigado na cruz, onde Cristo tomou o meu lugar e tomou o teu lugar. E Paulo diz isto, eu entreguei-vos este Evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, quando ele está aqui a repetir várias vezes, segundo as Escrituras, o que está aqui a dizer é que, tal como tinha sido anunciado, tal como tinha sido profetizado, tal como séculos antes tinha sido dito, as Escrituras falavam que o Messias, e falamos do Velho Testamento, que é escrito antes de Jesus,
o Messias havia de vir para ir à cruz, mas que não havia de ficar na cruz e que ressuscitaria. E ele lembrou isso muitas vezes aos seus discípulos. E depois Paulo continua e diz assim: e foi visto por Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, é um outro nome dado a Pedro. E depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então, Paulo agora faz aqui uma descrição dos testemunhos, das pessoas que puderam ver Jesus ressuscitado. Isto significa uma coisa, irmãos. A ressurreição de Jesus Cristo não é uma lenda. A ressurreição de Jesus não é um mito. A ressurreição de Jesus é um facto e é um facto histórico. É um facto histórico. Foi comprovado por centenas. Vamos continuar, diz que houve uma vez que foi visto por mais de 500 irmãos, diz o texto. E muitos, na altura em que Paulo escreveu esta carta, muitos ainda estavam vivos. Ele diz também, alguns já dormem, ou seja, alguns já morreram. Mas era possível comprovar. Pessoas que viram, que testemunharam. Há mais testemunhas sobre a ressurreição de Jesus do que propriamente na nossa história sobre o Dom Afonso Henriques, não é? O primeiro rei de Portugal. Porque, na verdade, a ressurreição de Jesus é um facto histórico. Foi comprovado, foi testemunhado. É verdade que desde o princípio se procurou desmentir este facto. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os irmãos depois poderão ler, mas no versículos 11 até ao versículo 15, fala lá da chamada mentira dos judeus. E o que é que aconteceu? Foi que os soldados que guardavam o túmulo de Jesus, que quando foram contar que ele tinha ressuscitado, aquilo que tinham eles próprios visto, foram subornados, foram pagos pelos judeus para não dizerem a ninguém e para dizerem: os discípulos dele vieram de noite e nós estávamos a dormir e roubaram o corpo. Como se fosse assim, não é? Uma guarda romana, soldados que eram soldados dos mais competentes daquela época, por isso é que tinham um império. Iam admitir que adormeceram no serviço? E foram derrotados por homens que nem armas tinham? E roubaram o corpo? Eles estavam lá para guardar o corpo, para que precisamente isso não acontecesse. É uma mentira muito esfarrapada. Mas desde o princípio, o diabo quis desacreditar esta grande verdade. Mas a verdade é esta: a ressurreição de Jesus é um facto. Foi comprovado, foi testemunhado. E por causa deste facto, aqueles que testemunharam e que viram e que presenciaram, nunca negaram. E quando foram colocados na prisão, e até muitos foram levados até à morte, para negar a Jesus, eles não negaram. Porque eles não podiam negar uma coisa que tinham visto. Pessoas podem morrer por um erro, sem saber que estão errados. Agora, ninguém vai morrer, ninguém vai ser mártir por um erro sabendo que está a mentir. Se os discípulos estivessem a mentir, eles não dariam a vida por essa verdade que eles tanto acreditavam, que Jesus tinha ressuscitado. A ressurreição de Jesus foi um facto e é um facto histórico. E o apóstolo Paulo continua neste capítulo 15 a falar sobre esta ressurreição. E ele diz no versículo 12: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Porque muita gente começou a dizer que a vida era só isto. Ainda hoje há muita gente que diz isso. A vida é só isto. É morrendo, acabou. Não. O que Paulo diz aqui é que
Se não há ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, então não há ressurreição dos mortos. Agora, se Cristo ressuscitou, é porque há ressurreição dos mortos. E se há ressurreição dos mortos, então a nossa fé não é em vão. Tem fundamento. E a nossa esperança é uma esperança eterna. Seguimos a Cristo porquê? Porque Ele deu a sua vida por nós, mas porque também a nossa esperança nele não é só para esta vida. No versículo 19, Paulo diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se por um lado afirmamos que a ressurreição de Jesus é um facto histórico, é algo que aconteceu, é real, por outro lado temos que admitir, segundo aquilo que Paulo aqui diz, é que a ressurreição de Jesus implica também na nossa esperança eterna. Porque Jesus ressuscitou, nós esperamos que um dia ressuscitaremos também. Porque Jesus ressuscitou, nós esperamos que um dia estaremos com Ele para sempre também. Muita gente hoje apresenta um evangelho que não é este que Paulo aqui apresenta. É um evangelho muito para os dias de hoje, apenas. Alguns anunciam que se tu creres em Cristo Jesus, a tua vida vai ser um mar de rosas. Vais ganhar dinheiro, vais ter saúde até para dar e vender, tudo e mais alguma coisa. E apenas quem está a ganhar dinheiro são eles. Não é? Melhorando a sua saúde, porque depois podem ir até a um médico particular. E muitas pessoas vivem enganadas. Porque centram apenas a sua esperança em Cristo nesta vida. Naquilo que Cristo pode dar. Não há grande diferença entre esses seguidores hoje e aqueles que seguiram a Cristo também naquele tempo. Muitos deles seguiram só porque Jesus fazia milagres. Muitos deles seguiram só porque Jesus multiplicava os pães e os alimentava. Nós estamos aqui hoje porquê? A nossa fé e a nossa esperança neste Jesus vivo e ressuscitado é porquê? Só por aquilo que Ele faz hoje em nós? Eu não nego que este Jesus que está vivo ouve as nossas orações, responda às nossas orações. Temos visto na nossa vida e na vida de muitos irmãos à nossa volta verdadeiros milagres de Jesus a acontecer. Mas não é por isso que nós estamos com esta fé e com esta esperança. A nossa fé e a nossa esperança vai para além. Porque se eu esperar em Cristo só nesta vida, a minha esperança é para, no máximo, olha, eu vou aqui tirar um número, vou dizer que vou viver até aos 100 anos. Então a minha esperança e a minha fé é apenas para mais 30 e poucos anos. Talvez aqueles mais novos aqui, se esperarem em Cristo só nesta vida, tem 20 anos, vai viver até aos 100, é uma esperança só para 80 anos mais. Depois acabou. O que é que Jesus disse? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, a nossa esperança não é só para esta vida. Porque Cristo ressuscitou, nós vivemos na esperança de que um dia também havemos de ressuscitar e viver com Ele para todo o sempre. Esta é a nossa certeza. Por isso, meus irmãos, a ressurreição de Jesus deve mudar a nossa perspectiva de vida. Deve mudar a nossa maneira de encarar a vida aqui. E eu não tenho tempo para ler todos estes versículos, mas aconselho os irmãos a lerem 1 Coríntios capítulo 15 e tudo aquilo que aqui fala. O apóstolo Paulo vai dizer que porque Jesus ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Vamos receber um corpo novo. Ele fala aí de um corpo novo, um corpo glorioso, a partir do versículo 35. Um corpo que não mais terá doença. Um corpo que não viverá mais em vergonha, em fraqueza, mas em vigor, em glória. Um corpo espiritual, semelhante ao corpo que Jesus teve quando ressuscitou. Para aqueles mais novos que gostam assim de coisas mais fantasiadas, olha, é um corpo que atravessa paredes. É verdade.
Porque Jesus apareceu no meio dos seus discípulos e o Evangelho é claro, dizendo que estava tudo trancado e Jesus apareceu no meio e disse: paz seja convosco. É um corpo glorioso. Para aqueles irmãos mais idosos que já estão na idade do condor, que é o condor aqui, condor ali, não é? Condor em todo lado. Essa idade vai passar, porque vai entrar na idade do sem dor. Porque todas as dores vão desaparecer. Aqueles que vivem mais tristes, andam sempre a chorar, a Bíblia diz que não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Esta é a nossa fé. Paulo diz, é esta a nossa fé. Tudo isto porque Cristo ressuscitou. E quando nós celebramos a Páscoa, nós não podemos celebrar a Páscoa por outro motivo qualquer a não ser por este. Jesus ressuscitou. Infelizmente, o mundo em que nós vivemos perdeu completamente a noção daquilo que é a Páscoa. Esta semana eu queria procurar na internet, vamos ao Google, ele diz tudo, não é? Imagens sobre a Páscoa. Apareceu muitas imagens. Coelhinhos, ovos da Páscoa, essas coisas todas. Isto é Páscoa? Onde é que é Páscoa? Isto não tem nada a ver com a Páscoa. E ainda por cima, coelhinhos a pôr ovos. Não é? Eu estava no meu carro a ouvir a rádio comercial. E há lá uma rúbrica que eles têm com crianças, que é Eu é que sei. Eles fazem uma pergunta às crianças, depois as crianças respondem, elas é que sabem a resposta. Então, perguntaram sobre a Páscoa e sobre os coelhinhos da Páscoa. Foi interessante ouvir aquelas crianças. Nenhuma delas falou da ressurreição de Jesus, porque isso não está lá. Nenhuma delas falou de Jesus, todas falaram dos coelhinhos. E a discussão era entre os ovos dos coelhinhos e os ovos da galinha. Houve uma criança que disse muito acertado. A galinha põe ovos para comer com batatas. Os coelhinhos põem ovos de chocolate. Esta é a mensagem da Páscoa que hoje se passa às nossas crianças. Irmãos, cabe à Igreja uma grande responsabilidade de contar a verdadeira história da Páscoa. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, a nossa vida tem que mudar. É um facto histórico. Garante-nos a nós também a ressurreição e a vida eterna. E Paulo, quando termina este capítulo 15, ele diz, portanto, ou seja, por causa disto tudo, diz ele, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando nós cremos nesta mensagem da Páscoa, a mensagem revelada na Palavra de Deus, a mensagem verdadeira sobre a Páscoa, que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, que Cristo nos garante vitória sobre a morte. Tudo isso está aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios. Que havemos de ressuscitar e viver com Ele para todo o sempre, para toda a eternidade. A nossa esperança não é uma esperança apenas para 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 anos. É uma esperança para toda a eternidade. E então, nessa perspectiva, nós devemos viver a nossa vida. Firmes e constantes. Neste mundo, o Senhor Jesus disse, tereis aflições. Este mundo é um mundo mau. Basta abrir as notícias e vermos. É um mundo mau. Há muita gente má, que não teme a Deus. É um mundo sem esperança. É um mundo de ódio. É um mundo que cada vez está pior. É um mundo que vai desaparecer. O próprio homem destruirá este mundo. A nossa esperança não está neste mundo. Perante todas estas coisas, nós lembramos as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo,
Eu venci o mundo. Então nós cremos nesta vitória que Jesus teve sobre este mundo, sobre a morte, e por isso o Senhor diz: sede firmes, constantes. Para sermos firmes, nós temos que ter alguma coisa onde nos firmar. A nossa rocha, onde nós nos firmamos, é no Senhor Jesus vivo. Ele disse: eu sou a rocha. A Bíblia diz que aquele que constrói a sua vida, a sua casa sobre esta rocha, pode vir o temporal que vier, ela não cai. Quem constrói a sua vida sobre a areia, vem a água, leva a areia e a casa cai. E Jesus dizia isso referindo-se às suas próprias palavras. Quem ouve a minha palavra, as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que constrói a casa sobre a rocha. Então, para nós ficarmos firmes neste mundo tão mau, para nós ficarmos firmes neste mundo que não nos oferece nada, que não nos garante nada de bom, nós temos que estar firmes, ficar a resistir, não confiando nas riquezas, porque elas de um momento para o outro desaparecem. Não confiando nas pessoas, de um dia para o outro falham, mas confiando no único que é de confiança, em Jesus Cristo. E quando isso acontece, nós podemos ser constantes, firmes e constantes. O que é alguém constante? É alguém que permanece. É alguém que não vai e vem como as ondas do mar. É alguém que não vai com o vento como as folhas secas. É alguém que está seguro e que continua constante na sua fé, constante no seu serviço e dedicação ao Senhor, constante no seu amor a Deus e aos outros. Não desiste. Constante. Se nós não estivermos firmes, vamos desistir. Vem alguma coisa e nós não queremos lutar. Agora, meus irmãos, o Senhor diz aqui na sua palavra: firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor. Ou seja, servindo a Deus. Como é que nós servimos a Deus? Servindo aos outros? Servindo a igreja? É isso que Deus espera de nós. Servindo com a nossa própria vida. A minha pergunta é: o que é que a ressurreição de Jesus e a certeza de que tu um dia ressuscitarás também tem alterado o teu comportamento e a tua vida agora? Em que é que isso tem sido a base para estares mais firme na tua fé, mais constante no teu amor ao Senhor, mais perseverante no teu serviço a Deus? Como é que tens vivido este versículo? Porque Paulo usa isto como conclusão. Depois de ele falar muita coisa acerca da ressurreição, ele diz: portanto, ou seja, sendo assim, por causa disto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmãos, Jesus deu a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele pagou um preço muito alto, foi a sua própria vida, para nos redimir, para nos resgatar do pecado, nos resgatar da falta de esperança, das trevas em que nós vivíamos, para nos levar para Ele, para nos dar vida eterna, para nos dar paz, para trazer alegria ao nosso coração, para transformar-nos, renovando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, tudo isto pelo seu amor. Ele pagou um preço. A salvação é dada de graça. A Bíblia diz: nós não temos que pagar nada pela salvação. Não tem preço. Não há dinheiro que compre. Não há obras que possamos fazer que nos garantam a salvação. Nós não conseguimos. É caro demais. Não está nos nossos meios. Nós não temos meios para comprar a salvação.
Por isso ela nos é oferecida por Jesus. Mas o facto de nos ser oferecida de graça não quer dizer que não tenha custado nada. Custou a vida de Jesus. Ele pagou esse preço. E Ele pagou para que hoje nós possamos estar aqui a cantar: ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu, com a esperança de que um dia nós estaremos com Ele para toda a eternidade. E quando Jesus estava na cruz, eu posso dizer que a alegria de Jesus ao estar a sofrer era poder ver já cada um de vocês aqui hoje a louvá-lo, a exaltá-lo e a servi-lo. A alegria de Jesus é ver-nos unidos em comunhão, em amor e em serviço. Foi para isso que Ele deu a vida e foi por isso que Ele ressuscitou, para nos dar também essa vida. Que o Senhor vos abençoe, vivendo esta esperança, esta certeza, em serviço constante ao nosso Deus. Aí sim podemos dizer uns aos outros: Feliz Páscoa. Que o Senhor vos abençoe.